Eu pensava em voltar para casa para descansar. Eu tinha passado o dia inteiro no jardim, revirando a terra, arrancando ervas daninhas, carregando sacos, me esgotando até não sentir mais minhas costas. No ônibus de volta eu tinha apenas um sonho: abrir a porta do meu apartamento, tirar meus sapatos sujos, tomar um banho quente e desabar na cama sem falar com ninguém. Eu não queria nada além disso, só silêncio, só paz. Mas naquela noite, ao colocar minha chave na fechadura, percebi que algo estava errado. A chave entrava, mas não girava. Forcei um pouco, depois apertei a maçaneta e a porta se abriu. Ela nem estava trancada. Naquele momento, senti um frio atravessar meu estômago. Chamei meu marido, uma vez, depois outra. Nenhuma resposta. E quando entrei no corredor, fiquei paralisada. Na minha frente havia um monte de sapatos que eu nunca tinha visto. Tênis enlameados, botas amassadas, chinelos sujos, botas de criança, terra seca por toda parte. Minha entrada, meu apartamento, meu espaço de repente pareciam de estranhos. E foi aí que ela apareceu, a irmã do meu marido, Lena. Ela vinha calmamente em minha direção como se estivesse em casa. Ela vestia meu roupão, aquele que eu só usava depois do banho. Aos pés dela, estavam meus chinelos. Ela fumava e soprou a fumaça quase no meu rosto antes de rir com um ar insolente. Ela me lançou algo como: "Ah, finalmente você chegou, senhora proprietária. Trouxe batatas? Porque aqui estamos morrendo de fome. Seu marido comprou macarrão de quinta categoria. Não vamos sobreviver só com isso." Coloquei minhas sacolas no chão sem tirar os olhos dela. Perguntei a ela o que estava fazendo na minha casa. Ela me respondeu com aquele tom insuportável de quem já se sente no direito: "Vou ficar aqui por um tempo. Estão fazendo obras na minha casa, está impossível de viver lá." Seu marido disse que sim. Somos família, não somos? Virei-me para o meu marido. Ele estava sentado na cozinha de cabeça baixa, incapaz de me olhar nos olhos. E naquele momento, entendi que ele sabia muito bem o que tinha feito. Perguntei calmamente se ele tinha algo a me explicar. A voz dele tremia. Ele gaguejou que a irmã dele tinha problemas, que ela não tinha para onde ir, que estava com os filhos, que ele não podia deixá-la na rua, como se eu fosse um monstro por querer entender por que tinham transformado meu apartamento em um abrigo improvisado sem sequer me avisar. Depois, fui olhar mais adiante, até o quarto que estávamos preparando para o nosso futuro filho. Aquele cômodo era o meu sonho. Tínhamos escolhido um papel de parede bonito, claro, elegante, caro. Tínhamos pensado nas cortinas, no clima, nos móveis. Não era apenas um cômodo. Era o lugar onde eu depositava minhas esperanças mais íntimas. E quando vi o estado das paredes, achei que fosse desmaiar. Meu papel de parede tinha sido coberto por cartazes colados tortos, desenhos de criança presos com fita adesiva, marcas de canetinha, marcas de dedos. Tudo estava arruinado, tudo. Gritei o nome dela tão alto que até as paredes devem ter tremido. Perguntei o que ela tinha feito. E ela, ainda com a boca cheia, me respondeu com um desprezo inacreditável que minhas paredes eram tristes, que ela tinha alegrado o cômodo para os filhos dela, que eu deveria quase agradecê-la, como se destruir o que eu tinha construído com tanto carinho fosse um favor. Eu estava com os punhos tão cerrados que minhas unhas estavam entrando na pele. Mas o pior é que meu marido se interpôs, não para me defender, mas para defender a irmã dele. Naquele momento algo começou a morrer dentro de mim. Os dias seguintes foram um pesadelo. Meu apartamento já não era mais meu lar. Tinha virado uma estação, um acampamento, um lugar de passagem onde todo mundo fazia o que queria. De manhã, era impossível acessar o banheiro porque a Lena se trancava lá por 1 hora usando meus shampoos, minhas máscaras, meus cremes, meus esfoliantes, tudo o que eu comprava com o meu dinheiro. Quando eu protestava, ela me olhava com olhos arregalados e dizia: "O quê? Você trabalha, vai comprar mais. Eu estou sozinha com meus filhos. Quem vai pagar para mim?" Os 2 meninos dela corriam por toda parte, subiam nos móveis, jogavam migalhas nos tapetes, batiam nas portas, desenhavam nas superfícies. E meu marido chegava cada vez mais tarde em casa. Oficialmente ele tinha muito trabalho. Na verdade, ele estava fugindo. Ele fugia dos gritos da irmã, fugia da minha raiva, fugia da própria covardia. Ele preferia passar o tempo em outro lugar a assumir o caos que tinha deixado entrar em nossa vida. Então chegou a conta das despesas. Eu a abri mecanicamente. E então um detalhe me deixou arrepiado até os ossos. Número de ocupantes declarados: 5. 5. Reli várias vezes pensando que talvez tivesse deixado passar algo. Então eu entendi. Subi até o apartamento com o documento na mão e o coloquei no colo do meu marido.
Perguntei-lhe se ele os havia declarado. Começou a se decompor. Sim, ele havia registrado temporariamente a irmã e os filhos dela no nosso endereço, sem me pedir opinião, sem me falar nada, porque ela precisava de ajuda social, benefícios, vantagens, documentos, serviços. E para ele, isso era normal. Ele me disse: é só por 6 meses. Só por 6 meses. Como se estivéssemos falando de uma sacola largada em um canto, como se não fosse um apartamento financiado, como se não tivéssemos assinado nenhum contrato, como se a assinatura dele anulasse a minha existência. Perguntei se ele ao menos tinha relido o contrato do financiamento imobiliário. Obviamente não. Tive que lembrá-lo de que, em um imóvel hipotecado, registrar terceiros sem o consentimento do banco poderia constituir uma violação grave. Mas Lena, por sua vez, não tinha medo de nada. Ela zombou. Ela teve a ousadia de me dizer que o banco não faria nada, que eu era ciumenta, amarga, frustrada. Depois, ela pronunciou uma frase ignóbil, baixa, cruel, exatamente onde sabia que iria doer. Ela insinuou que, se eu estava tão nervosa, era porque ela tinha filhos e eu não. Essa frase me atingiu em cheio no coração porque ela ignorava tudo, ou fingia ignorar, tudo o que eu tinha passado. Os tratamentos, as esperanças, as consultas, as decepções, as lágrimas derramadas silenciosamente no banheiro. E enquanto ela cravava a faca no meu peito, meu marido, mais uma vez, não fez nada. Nada. Ele sussurrou que éramos uma família, que precisávamos compartilhar, que precisávamos entender. Nesse momento acho que eu já não sentia mais amor, apenas nojo. E como se isso não bastasse, uma noite, ao voltar do trabalho, encontrei um par de botas masculinas grandes na entrada. Um cheiro de suor e tabaco pairava no ar. Na minha cozinha, sentado à minha mesa bebendo na minha caneca preferida, havia um desconhecido, um sujeito corpulento, vulgar, à vontade como se morasse ali desde sempre. Lena, toda orgulhosa, me anunciou que ele se chamava Kolya, que ela estava recomeçando a vida, que ele era um homem sério, que trabalhava em um supermercado como segurança. Ele me olhou, me cumprimentou como se eu fosse a convidada na minha própria casa, e depois perguntou se havia cerveja. Eu nem respondi. Fui direto para o meu quarto e comecei a esvaziar os armários da cozinha. Chá, café, açúcar, biscoitos, macarrão. Tudo o que eu tinha comprado, tudo o que era meu, eu levei para o meu quarto. Tranquei a porta à chave. Foi aí que Lena explodiu. Ela gritou que eu estava escondendo comida das crianças, que eu era desumana, monstruosa, mas eu sabia muito bem para quem eu estava fazendo isso. Não era contra as crianças, era contra ela, contra o novo companheiro dela, contra essa invasão que a cada dia se tornava mais agressiva. Naquela noite, liguei para a polícia porque o homem começou a fumar na minha cozinha como se estivesse em um bar clandestino. Quando eles chegaram, ingenuamente pensei que pelo menos iriam tirar aquele estranho dali. Mas não, os documentos estavam lá. O registro temporário de Lena e das crianças existia. O homem, por sua vez, foi apresentado como um simples visitante. Resultado: ninguém se mexeu. Os agentes mal levantaram os olhos. Conflito familiar, disseram eles. Vocês que resolvam entre si. Uma simples multa pelo cigarro e só isso. Quando a porta se fechou atrás deles, meu marido saiu do esconderijo. Sim, ele tinha se escondido durante toda a intervenção e me culpou por envergonhar a família. Ali, olhei para ele longamente e soube que não havia mais volta. Respondi muito calmamente que a partir de agora, não tentaria mais convencer ninguém. Eu iria agir conforme a lei.